consumindo redes sociais, eu vejo muito médico picareta. Assim, o que está acontecendo com a classe médica? O que você tem a dizer sobre esses médicos que fazem dancinha de TikTok, por exemplo? Porque eu não imagino você fazendo uma dancinha de TikTok. Impossível, nem em outra vida. Eu acho que são múltiplos fatores que infelizmente culminaram nessa onda de picaretagem que hoje assola a medicina e a ciência. Isso não é um fenômeno só brasileiro. Esse é um fenômeno mundial. Mas o Brasil hoje está vivendo um cúmulo disso. E eu entendo que elencando esses fatores, quais são? Por exemplo, a minha história. Eu nasci médica, minha família não tem ninguém médico. Mas eu, desde pequena, eu tinha aquele talento. Eu gostava de assistir programas. Se eu passava de carro com meu pai e tinha um acidentado, uma pessoa precisando, eu abria a porta. Então aquilo está em mim. É uma vocação. É uma vocação, tem um talento. Eu morri de estudar para passar no vestibular. Fiz faculdade federal, fiz um UNB em Brasília. Eu tinha 17 anos. Os meus pais e eu nascemos em Anápolis, é uma cidade do interior de Goiás. Uhum. Quando eu descobri que eu teria que fazer cursinho, que eu teria que sair dali, eu pensei, bom, eu acho que não vai ser possível, então como é que eu posso me virar? Então eu lutei para chegar aqui, eu lutei para dizer assim, eu tenho um CRM, e é algo que eu todos os dias falo na minha vida, eu tenho que valorizar isso daqui. Você fez um juramento. Eu fiz um juramento e eu me matei de estudar horas e horas e horas numa biblioteca pública da minha cidade. Desde os 15 anos de idade, eu almoçava no carro. A minha mãe levava comida que eu não queria perder tempo. Eu aprendi a estudar 8, 10, 12 horas seguidas para eu chegar na UNB. Quando eu cheguei na UNB, aquilo para mim foi um sonho. E eu sempre valorizei muito o meu presente. Eu era jovem, 17 anos, mas eu falava, eu não acredito que eu estou aqui. O que eu fiz para merecer isso? Você acha que tem muito médico hoje que optou pela profissão só para ganhar dinheiro? Eu não tenho dúvida. E eles estão por aí. E a gente tem que fazer alguma coisa. E eu fico indignada com isso, porque isso está acontecendo. Então são pessoas que não têm talento nenhum, que não têm a vocação básica para ser médico, que é gostar de gente. Uhum. E aí, o que nos selecionava? Você tinha que estudar muito para passar no vestibular, que era difícil. Mas houve uma tragédia no Brasil chamada proliferação indevida de faculdades de medicina. Hoje, Antônio, a gente só perde para a Índia. Nós somos o segundo país do mundo em número de faculdades de medicina. A imensa maioria é privada e a imensa maioria é de baixa qualidade. Nossa. O que aconteceu para que esse fenômeno hoje culminasse com essa tragédia dessa onda de picaretagem é que houve, em 2018, Michel Temer era presidente e ele decretou uma moratória de cursos de medicina. Muito lógica. Ele disse, bom, eu não vou deixar abrir mais faculdades, em 2018, porque eu quero revisar a qualidade dos cursos, eu quero saber como esse médico está saindo e vamos ver qual será a medida daqui para frente. Ocorreu que ele saiu da presidência, veio um outro presidente e obviamente, esse presidente que ficou de 2018 a 2022, ele simplesmente interrompeu essa questão que seria a revisão dos cursos de medicina. E aí, de 2018 a 2023, judicialização determinou a abertura de mais de 200 faculdades de medicina, nós já estamos com 400. E aí, Antônio, faculdades sem professores adequados, corpo docente sem qualificação, hospital não existe. Como é que você faz um médico sem hospital? Você vai ensinar no Instagram? Você vai ensinar com o WhatsApp? Não tem leito, não tem paciente, não tem hospital e ao final de 6 anos esse médico é jogado no mercado. Num mercado hoje que está aberto, porque a saúde das pessoas está hoje uma necessidade tremenda. Veio a Covid, temos uma população envelhecida, cada vez mais doente, doenças crônicas que estão com incidência altíssima. Epidemias, então, né? Dengue. Esse médico, pseudo-médico, ele não sabe nada, ele não faz prova de residência. Eu vou te dar um número que é assustador. 220 mil médicos se formam por ano. Nós temos 40 mil vagas de residência. Então, imagina que para cada 5 formados, 1 entrou na residência. E pasme, sobram vagas de residência. Sabe por quê? Que eles não querem fazer, que eles querem ganhar dinheiro. Então, é esse cara que vai estar no posto de saúde, na UBS, na UPA, e que vai atender um infarto e vai achar que aquela dor torácica ele precisa de um anti-inflamatório. É isso que nós estamos vivendo. Então, eu diria que nós estamos no pior momento da formação médica do Brasil e o que eu percebo é
é que não há uma visão multi-olhar da sociedade como um todo. E aí eu digo Conselho Federal de Medicina, associações médicas, Ministério da Educação, da Saúde, porque isso é obrigação de todos estarem olhando esse tópico. E aí a picaretagem piorou ainda mais porque veio a Covid, as pessoas muito doentes, um país que virou a onda para o negacionismo e aí mostrou como a formação médica está terrível e superficial, porque daí os caras começaram a vender ozônio, a utilizar terapias jamais comprovadas para doenças graves. E as pessoas com necessidade de acolhida, elas passaram a pagar por isso. Então nós estamos vivendo um ciclo muito maldoso. Um ciclo vicioso. E a gente precisa quebrar isso. Então o Brasil, além de ser um país doente, é um país doente e maltratado. Maltratado, que eu digo por esses... Muitíssimo maltratado. E eu diria ainda mais. A saúde e a educação do Brasil estão na UTI. A gente tem que enxergar isso. E quando eu digo na UTI, elas precisam de um atendimento rápido e eficaz. Muita gente está morrendo por isso. Eu comecei essa entrevista aqui falando que você atendia do Bolsonaro ao Lula, mas você acabou de dar uma espinafrada aí no Bolsonaro. Você não atende ele, então? Não. Ah, pessoalmente não. Foi uma coisa mais assim. Mas você atende muitas pessoas da direita. Sem dúvida. Aliados do Bolsonaro, ali sim. de primeira... Teu telefone está desligado agora? Não, ele está no silencioso, no estúdio ali do lado, que você me proibiu de entrar, e eu estou tensa, porque eu não sei o que está acontecendo com ele nesse momento. Não, já vou pedir para alguém, se alguém estiver ouvindo aí, fica com o telefone da doutora na mão, porque conforme for, a gente interrompe aqui tranquilamente para você. A vida das pessoas é mais importante que essa entrevista. E se tiver alguma chamada ali, a gente já... Tá bom. A gente pede pro pessoal que está ali contigo para dar uma olhada e ver se é importante. Como é que é a tua rotina, teu dia a dia? Você acorda que horas? Você não tem hora para acordar? Você dorme quantas horas por dia? Como é que é teu dia a dia? Eu tenho hora para acordar, você não tem hora para dormir. O sono é meio fragmentado e diferente do habitual. Mas eu sempre dormi pouco e acordo muito bem, não fico cansada. Eu acordo umas 6h15, 6h30, e aí eu começo o meu dia pelo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina. Sim. Que é ali que eu sou professora da disciplina de emergências, vou nas UTIs, na emergência, atuo como professora de alunos da graduação, da residência, da pós-graduação. Então ali é meu mundo, Sistema Único de Saúde, ensino. Então eu amo as minhas manhãs. Eu falo que elas são sagradas. É aquele momento que eu aprendo, ensino e também convivo com as pessoas que mais precisam de mim, sem dúvida. Porque não é só aquele cuidado ali, é um cuidado sistêmico, né, que a gente tem que fazer isso acontecer. À tarde, eu vou para o Hospital Vila Nova Star, que é o hospital da Rede D'Or, onde eu tenho os meus pacientes privados que ficam internados. E do fim da tarde até a noite é o consultório. E aí não tem hora para acabar. Ontem terminou 1h. Eu cheguei em casa, 1h terminou, eu fui ao hospital ver um paciente, cheguei em casa em torno de 2h. Dormi 2h30 e 6h30 eu estava em pé. Hoje, 7 horas eu estava no hospital. Eu estou sendo avisado aqui pelo ponto que foram atrás do teu telefone no camarim e só tinha ligação não atendida do Fábio Faria e da Dilma Rousseff. Ou seja, isso mostra bem o espectro que você atende de Fábio Faria a Dilma Rousseff. E aí eu quero te fazer uma pergunta baseado nisso. Você atende a República, né? Você é muito consultada pela República, por gente de direita e gente de esquerda. Você já foi sondada também para ser ministra da Saúde, tanto da direita quanto da esquerda. Você tem essa pretensão? Não Você tenho se imagina? essa pretensão. Já me imaginei. Eu diria que durante a pandemia da Covid-19, com tudo aquilo que o Brasil estava vivendo, naquele momento, fevereiro, março de 2021, com 3 mil pessoas morrendo. Formalmente convidada. Sim, eu recebi um telefonema, inclusive, do presidente Bolsonaro. E fui conversar, discutir, entretanto, não havia uma confluência de ideias e eu não conseguiria trabalhar e fazer nada naquele governo. Mas naquele Você falou, momento, cloroquina não vou receitar, gente. não dá. Isolamento tenho que manter. Então, Sim. Eram condutas que não batiam. Mas aquilo ali, no momento daquele convite, eu vivia aquela dúvida na minha cabeça. A minha saída do hospital para ir até Brasília, eu saí chorando, porque eu não queria deixar meus pacientes. Mas eu passei a interpretar na minha cabeça, bom, eu não me pensava nesse cargo, mas será que se eu for, eu vou estar deixando de cuidar de algumas centenas de milhares para cuidar de 200 milhões de pessoas que precisam de mim? Então, naquele chamado, eu fui. Sim. Hoje, nesse momento, eu já não iria.
na condição que o Brasil está, no rumo que a política está tomando. Eu não digo que um dia eu não irei. Então, não é um mas sonho, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Como médica, vão ter minhas condições, claro. Primeiro, que não dá para médico fazer política e ficar negociando emenda. Se um dia eu for, vai ter que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Eu vou lá para cuidar da saúde e da vida das pessoas. Você acha que tem solução? Eu acho que tem solução. Eu acredito. E eu não sou só uma pessoa apaixonada, não. Eu sou pé no chão, eu acredito. O problema é que tem muita gente ruim, fazendo coisa ruim, e não estão preocupados com, de fato, a saúde das pessoas. Mas eu diria que hoje, o Brasil, eu vou dar um exemplo do Ministério da Saúde, ele tem o maior orçamento de sua história. São 220 bilhões de reais. Então, se houver um pouco de responsabilidade, com um projeto real e com uma união das pessoas, eu acho impossível não dar certo. Eu acredito. Você está falando aqui, eu estou quase votando em você. Não sou política. Qual?